Bem, então vamos começar nosso estudo do dia, né? Bem-vindos, bem-vindas, todas, todos. Vamos começar com nossas preces, abrindo espaço no coração e na mente, para a gente seguir contemplando esse conteúdo que o Lama compartilhou com a gente, nos ensina a usar todo o Dharma no caminho, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, para começar, a gente só traz a presença, recolhendo a atenção de tudo que foi, de tudo que será. E a gente traz a atenção para o momento presente, repousando nas sensações da respiração, sentindo claramente, plenamente, 3 ciclos respiratórios. Então, nós imaginamos Guru Rinpoche à nossa frente, pedimos as bênçãos, abençoe nosso fluxo mental, fazendo a prece de 7 linhas. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Om Orgen Yugi Nubjansan Pema Gesardon Pola Yantsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordu Kandro Mampeko Keiki Jesudak Druki Jinjela Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Om Orgen Yogi Nubjansan Pema Gesardon Pola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesudak Druki Jinji Lapti Shekso So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chognan La Jancho Bardo Dagni Chapsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupacho. Então, mantendo a conexão com o Guru Rinpoche, o refúgio no Buda, Dharma e Sangha, nós faremos a nossa sessão de meditação conduzidas pelo Lama Alan.
Para caso o som não sair, eu peço que alguém, por favor, me diga. This practice is really all about letting go. Essa prática é realmente relacionada a soltar. Releasing all distraction, releasing all grasping. Soltar todas as distrações, soltar toda a fixação. Relaxing more deeply than you've ever relaxed before. Relaxar mais profundamente do que você já relaxou na vida. But without losing the clarity of consciousness. Mas sem perder a clareza da consciência. Begin by settling your body in its natural state. Comece estabelecendo o corpo no seu estado natural. Relaxed, still and vigilant. Relaxado, quieto e vigilante. Then utterly relax into your experience of breathing. E relaxe completamente na experiência da respiração. So much so that you release even the experience of I am breathing. Relaxe tanto ao ponto de soltar a experiência de eu estou respirando. And egolessly, simply experience the phenomena, the appearances of respiration taking place. E simplesmente, sem o ego, experiencie o fenômeno da respiração acontecendo. And luxuriate in this precious opportunity we have in this time together to simply let go for the time being of all your concerns about the future and the past. E para aproveitar o máximo dessa extraordinária oportunidade que nós temos aqui, procure soltar todas as preocupações com o futuro e com o passado. Release your past. Solte o seu passado. It's already gone. Ele já se foi. Release all thoughts about your future. Solte todos os pensamentos sobre o futuro. It hasn't happened yet. Ele ainda não aconteceu. And rest in what remains. E repouse no que resta. This present moment. No momento presente. Relaxed, still and clear. Relaxado, quieto e claro. Let your eyes be at least partially open. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Let your awareness come out. Deixe a consciência ir para fora. If your eyes are closed, it's easy to feel or believe that you're inside your head.
Se os seus olhos estão fechados, é fácil acreditar que a consciência está dentro da cabeça. But awareness is not inside anything. Mas a consciência não está dentro de nada. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência. The flow of mental awareness. No fluxo de consciência mental. Colors, shapes manifest to your awareness. As cores, as formas se manifestam para a consciência. Sounds, smells, tastes. Sons, cheiros, sabores. Tactile sensations. Sensações táteis. Thoughts, images manifest to your mental awareness. Os pensamentos, as imagens se manifestam para a consciência mental. Don't try to block them. Não tente bloqueá-los. Don't try to block thoughts. Não tente bloquear os pensamentos. Let them arise of their own accord. Let them dissolve, disappear of their own accord. Deixe que eles surjam no próprio tempo e desapareçam no seu próprio tempo. And maintain explicitly that which was already there, at least implicitly. E sustente explicitamente aquilo que já está presente, ao menos implicitamente. And that is your awareness of being aware. Que é a consciência de estarmos conscientes. Even in the absence of other appearances, sensory and mental. Mesmo na ausência de outras aparências sensoriais ou mentais. Your awareness of being aware is more primal. A consciência de estar consciente é mais primário. You can imagine being wide awake, Você but having no sensory appearances. É possível imaginar estar plenamente acordado na ausência de aparências, And no mental appearances. sem aparências sensoriais e nem mentais, And yet still be aware. e ainda assim estar consciente, And knowing you are aware. sabendo que está consciente. Rest primarily in that awareness of awareness. Descanse principalmente nessa consciência de estar consciente, Which has no form, no shape. que não tem forma, não tem nenhum formato, But you know it. mas você sabe. Rest in that knowing of knowing. Descanse nesse saber de saber. With all of your 5 physical senses wide open. Com todos os 5 sentidos completamente abertos. Seeing colors, hearing sounds, and so on. Vendo cores, ouvindo sons e assim por diante. But in the midst of the comings and goings of appearances of all kinds, rest in the stillness of your awareness of awareness. Mas em meio ao ir e vir de todos os tipos de aparência, descanse na consciência de estar consciente. In other words, you're not doing anything. Em outras palavras, você não faz nada. Simply sustain that flow of clear cognizance. Simplesmente sustente esse fluxo de cognoscência clara.
The awareness of awareness in the midst of all manner of appearances coming and going. A consciência da consciência em meio a todos os tipos de aparências indo e vindo. Again, sustain this mindful awareness without distraction and without grasping onto any of the subjective impulses of the mind. Sustente atentamente a consciência da consciência, sem distrações e sem a fixação a nenhum impulso subjetivo da mente. Just be peripherally aware of all of these appearances and movements of the mind, while centrally resting in the stillness of your own awareness. Perifericamente notando todos os movimentos da mente, mas principalmente descansando na consciência da consciência. And sustain that flow of awareness without distraction and without grasping. Sustente o fluxo de consciência da consciência, sem distração e sem fixações. Out of sheer habit, of course, your awareness will now and again become distracted, carried away. Por puro hábito, a consciência de vez em quando vai ser arrastada e vai se distrair. Which means you're no longer doing this practice. Significa que você não está mais fazendo a prática. You're just being distracted. Você está apenas distraído. As soon as you recognize that your awareness has been kidnapped by distraction, relax. Assim que você perceber que a sua consciência foi sequestrada pelos pensamentos e distrações, relaxe. Release the grasping to that which distracted you. Solte a fixação àquilo que te distraiu. And once again, effortlessly, rest in the awareness of awareness. E de novo, sem esforço, descanse na consciência da consciência. And again, out of habit, you'll see again and again that you are identifying with the activities of the mind. E também por puro hábito, vez após vez, você vai perceber que se identificou com as atividades da mente. You're thinking the thoughts, not simply observing them.
Você começa a pensar os pensamentos e não apenas observá-los. You're identifying with emotions and not simply witnessing them. Você se identifica com as emoções, não apenas testemunha as So when you emoções. see the habit of grasping has set in again, Então, quando você perceber que esse hábito da fixação se estabeleceu outra vez, relax. relaxe. Release the effort of grasping. Solte o esforço da fixação. And if on occasion you find you've just become spaced out, E se de vez em quando você notar que ficou desorientado, dull, sonolento, clarity of cognizance lost, você perdeu a clareza da cognoscência, you're now identifying with the dullness of the mind. você está identificado com o embotamento da mente. Release that identification with the dullness Solte essa identificação com o embotamento. and rest once again in the natural clarity and luminosity of awareness. E de novo, apenas descanse na clareza natural, na luminosidade natural da consciência. And vividly be aware of the dullness of your mind. E fique vividamente consciente da sonolência da mente. Rest in awareness, free of distraction and grasping. Descanse na consciência, livre de distração e fixação. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Muito bem, seu tempo. Vamos retomando a interação com a tela, movimentando o corpo. Oi, Jane. Oi, Marcele. Muito bom, queridas. Dúlio também, que eu não tinha visto ainda. Bom, tudo bem por aí? Sim. Então vamos seguir com a nossa, contemplando os aforismos, né? A gente hoje entra no terceiro ponto. Oi, Flor. Oi, Tudo queridas. bem? Tá de cabelo novo, Flor? Dei um cortezinho na minha, mas ainda vou dar uma ajeitada ainda. Acho que ficou mais ou menos. Tava crescendo, né? Tá me dando agonia. Vou dar mais curto ainda. Vou dar uma olhadinha. A gente acostuma com cabelo curto, né? Depois ele crescendo é um desafio. Bem, vamos lá então. Deixa eu encontrar aqui, seguir com a nosso material, né? A gente vai então entrar aqui no terceiro ponto. No terceiro ponto, deixa eu ampliar um pouquinho para facilitar para ver, né? O terceiro ponto, transformando a adversidade em apoio para o despertar espiritual. A gente lembra, antes de eu falar aqui do terceiro ponto, rapidinho, né, gente? A gente começou com o primeiro ponto, as preliminares, depois no segundo ponto, cultivo de bodhicitta absoluto e relativo. Então, a gente passou por esse caminho e agora a gente vai usar todas essas práticas, né, toda essa transformação que a gente já cultivou e já nutriu em nós, a gente vai usar para transformar as adversidades em apoio, em apoio para o despertar espiritual. Então, o primeiro aforismo desse terceiro ponto diz: quando o mundo inteiro estiver escravizado pelo mal, transforme as adversidades em caminho para o despertar espiritual. Em vez de tentar se livrar do sofrimento ou evitá-lo, use-o. Evitar não tem jeito, né? A gente vai encontrar sofrimento toda hora no nosso caminho. E se livrar também, às vezes a gente tenta se livrar, quanto mais a gente tenta se livrar, parece que mais intenso ele fica. Então a gente não vai nem se livrar, nem evitar. A gente vai usar o sofrimento quando ele surgir. Na compreensão budista, os obstáculos estão relacionados ao karma. O que experienciamos como adversidade consiste em repercussões de ações feitas no passado. Então, a gente olha para isso e ultrapassa, né? Isso que se manifestou, uma repercussão de ações anteriores, a gente olha, usa e ultrapassa. Ninguém alcança a iluminação facilmente. A iluminação é alcançada com voracidade, transformando toda a vida, o bom, o ruim e o estranho, em caminho. É impossível amadurecer espiritualmente sem desenvolver coragem, paciência, resiliência e equanimidade. A primeira dificuldade nessa batalha é reconhecer o verdadeiro inimigo, o autocentramento, e o verdadeiro aliado, estimar os outros. Então, quando o mundo estiver escravizado pelo mal, transforme as adversidades em caminho para o despertar espiritual. Então, se a gente reconhece o autocentramento como o verdadeiro inimigo, a gente já quebra um pouco a força dessas experiências, né? Porque o sofrimento ele fica mais intenso ainda porque a gente tem uma experiência autocentrada, um eu, né? Que vai se relacionando e aquilo vai aumentando, né? A gente vai olhando para as coisas todas a partir dessa relação de dualidade. Um eu que está aqui, que tem que ser atendido, tem que ser feliz, e pererê, pororô, e um outro que está causando o meu mal-estar, ou o outro que está lá fora e está sofrendo e eu quero que ele não sofra. Então, por diversas circunstâncias, isso se manifesta e gera mais sofrimento. Então, se a gente conseguir reconhecer o autocentramento como esse vilão número um da nossa experiência, né? Ultrapassar essa, esse apego a esse ego, a esse eu, enfim, a gente vai conseguir liberar um pouco do sofrimento, né? E aí, quando a gente pensa assim, que no segundo ponto a gente já teve a fala e a prática de bodhicitta absoluta, né? Então a gente já reconhece a vacuidade, tanto do eu quanto do outro. Então,
Pensando dessa forma, não seria difícil a gente usar as adversidades e o sofrimento como caminho, né? Porque a gente já, de saída, reconheceria a ausência de existência inerente dessas experiências. Mas aí, quando a gente está autocentrado e tem um eu e um outro, parece que tudo surge de forma independente, né? E inerentemente existente. Mas a gente soltando isso, tem mais liberdade, né? A gente flui com mais liberdade pelas experiências de sofrimento, inclusive. Tudo bem? Esse está tranquilo? Flor, quer falar alguma coisa para ajudar nós? Os aforismos são grandes, gente, então o meu resumo tá muito curtinho, assim, é só para a gente se lembrar mesmo, sabe? Sim, Flor. Não, acho que tá bem, eu acho que é isso. Então vamos. Se alguém quiser falar em qualquer hora, abre aí o áudio para falar. Então vamos seguindo. No segundo aforismo desse terceiro ponto, coloque toda a culpa no único culpado. Quando a adversidade o atingir, rastreie até sua raiz, o único culpado. A mente não se perturba por causa do comportamento de outras pessoas. A frustração e a infelicidade ocorrem porque o autocentramento nos torna incapazes de suportar o comportamento de outras pessoas. O único culpado é o autocentramento. Após a identificação do nosso próprio autocentramento, pode resultar em crescimento, apenas a identificação de nosso próprio autocentramento pode resultar em crescimento espiritual para nós mesmos. Nossos verdadeiros inimigos não são seres humanos. São as aflições mentais de raiva, ciúme, arrogância e delusão comandadas pelo grande general, o autocentramento. Shantideva nos recomenda identificar o inimigo número um, o autocentramento, e derrotá-lo. Então, esse vai ser um aspecto que a gente vai, no terceiro ponto, tá o tempo todo olhando para ele, reconhecendo, para a gente derrotar realmente, né? O autocentramento é a causa primária, o nosso inimigo número um, né? Então, às vezes, a gente, nas situações difíceis da vida, a gente coloca, imputa as dificuldades lá para algo externo, né? E aí, se a gente olhar com muita verdade, com essa atenção plena, esse foco claro, né? Da atenção plena, a gente vai reconhecer que as aflições não surgem lá fora, né? Pode ter um catalisador externo, mas o que surge é interno. E aí, esse que gera o sofrimento, é o que surge interno que gera sofrimento. E nesse, a maravilha é que, nesse a gente tem poder de ação, né? No que surge fora, a gente não tem controle, não tem uma ação que a gente possa fazer efetivamente. Porque as pessoas vão seguir operando da forma que elas estão operando. Mas que surge internamente, aí tem. Cada um de nós tem um potencial de ação e transformação e superação daquilo que surge em si. Então, para isso, o caminho nos aponta, né? Nos ajuda a ultrapassar essas causas de sofrimento. Aline, mas Sim, isso, sim, isso realmente não é fácil, assim. não, Não é fácil. A gente reconhecer que a nosso desconforto está principalmente na nossa relação com a circunstância, o ser, o evento, seja o que for, não está no evento em si, mas na nossa reação, né? É muito interessante, é muito. Não é intuitivo para nós, a gente não vê assim. não é intuitivo mesmo. Não é, e realmente a coragem, né, para a gente ser verdadeiro nesse processo, assim. É, exato, É muito, fundamental. não é E fácil, como, não. não é? E como assim, só ler também, saber disso tudo, né? Também não opera a transformação profunda. Então aí a meditação tem que estar junto. A gente olha, tem que ter chama, senão a atenção não vai ser um instrumento eficaz de verificação e de análise, né? Porque a gente só vai reconhecer essas aflições, esse autocentramento, com esse foco aguçado de chama, tá investigando essas experiências internas, né? E E é difícil. reconhecer, e assim, e a gente querer, na verdade, entender o mecanismo da mente que opera com dualidade e que gera as aflições mentais, né? Que sustenta o autocentramento, que gera as aflições mentais. A gente realmente querer entender isso. Querer entender isso para poder ver.
E isso É. exige realmente que a gente acalme, realmente acalme, mas também entenda esse processo, escute esses ensinamentos vez após vez e olhe de novo, e olhe de novo, e olhe de novo na nossa experiência, né? E que a gente possa realmente ver isso, ver, ver o autocentramento, ver a fixação, ver a arrogância, porque tem muito ligado com arrogância, assim, né? A gente Uhum. sustenta a nossa posição, né? Quer sustentar, assim. É. É incrível, isso não é fácil de ver. É Não. muito difícil de ver. É difícil a beça mesmo. E isso é interessante, né? Porque a gente trazer isso para a nossa vida, né? As adversidades que a gente encontrar, a gente perceber surgindo essas identidades, né? Esse autocentramento mesmo. Quando surge a aflição, o ciúme, a arrogância, a raiva, quando isso tudo surge, tem um evento catalisador externo, mas é aqui que surge, né? A gente olha para fora, não olha para É dentro. isso. Aí a gente está aqui falando sobre isso, no momento que uma de nós, uma ou um, viveu uma experiência assim, vamos lembrar. Dá um estalo assim, né? Opa, olha para cá, inverte, né? É difícil a beça, por isso que é um treinamento, né? Não fosse difícil, olha, seria maravilhoso, estaremos todos livres, né? Deixa eu abrir o espaço para a Aninha. Obrigada, Flor. Aninha ou Paulo? Também é importante a gente olhar com o máximo possível de abertura para essa questão, Uhum. porque a gente também não pode negar que o sofrimento existe, né? O próprio Senhor Buda disse, não, o sofrimento existe. No nível relativo, não no absoluto, mas no nível relativo. Por exemplo, a gente está agora aqui em vias de visitar um amigo de décadas que contraiu um câncer muito agressivo esse ano e rapidamente ele decaiu, tá numa situação bem difícil, a família toda aflita. Então é claro que numa cultura diferente eu não posso chegar lá e dizer não, o teu sofrimento não existe, é só autocentramento. Não é isso. Uhum. Né? Na situação que eles estão realmente sofrendo. Porém, a gente tem pelo menos essa perspectiva maior de poder saber que tudo bem, o corpo agora está numa situação de decaimento bem grave. Mas mesmo que ele venha a falecer em breve, o que é que vai falecer? Então são questionamentos que nós podemos nos colocar mais profundamente para não cairmos no extremismo, né, de dizer, ó, Sim. não só o meu, mas o sofrimento do outro não existe. Existe, mas num nível que não é o nível absoluto. Né? Sim, não cair no extremo do niilismo, né? É isso mesmo, né, Paulinho? Porque a gente não nega a experiência de sofrimento, mas a gente reconhece como ela se constrói, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa visão e essa prática do Dharma, que traz para a gente essa compreensão, a gente não vai impor isso aos outros que não têm essa prática, essa forma de compreender, né? Imagina você chegar para um amigo nessa situação e falar, não, esse sofrimento não existe. Não, não faz sentido, não é nem um pouco acolhedor, né? Carinhoso, amoroso. Então você reconhece ele na experiência dele e acolhe dentro do que você tem de possibilidade, reconhecendo também o que ele tem de possibilidade, né? De compreensão. E às vezes não tem nem muito o que dizer numa situação dessa, né? Só tá presente, né? Tá junto. Super difícil. Obrigada, Cadê Paulinha, querida. aquele que Marcele, o, o autossentamento realmente é uma grande dificuldade, né? Mas assim, aqueles raríssimos momentos onde ele não está tão presente assim, você consegue ver um pouquinho. Daí eu tenho uma dificuldade com a palavra derrotar. Não tem mais nada para derrotar, né? Naqueles raríssimos momentos assim, quando você se sente um pouquinho mais livre, não tem o que derrotar. Então eu tenho uma pouco de dificuldade com essa palavra de derrotar, né? De uhum, inimigo, isso, né?
tenho dificuldade de assimilar, assim. Sim. Mas, mas eu sou completamente dominada pelo auto-centramento, né? Mas nos raros momentos que acontece um pouquinho de uma outra experiência, daí derrotar inimigo não tem sentido, né? Não consigo Essa forma encaixar, encaixar. sim, é que se usa muito, né, no budismo tibetano essa, como Hum, era, né, pela tradição e toda a experiência do É povo, meu tem muitas, inimigo, isso, né? mas aí também a gente tem essa referência, né, dentro da nossa experiência, que parece que o inimigo está lá fora, né? Se fala derrotar o Aham, inimigo, tem alguém aqui que derrota algo é, lá. E aí dá essa sensação mesmo, mas aí a gente vai sempre lembrar, né? É um processo que é de cada um, individual, né? Mas a gente vai sempre lembrar que não tem inimigo fora. Quando se referem a inimigos assim, são as próprias aflições, né? é. Que são internas, E são também, nossas, né? e Da nossa também não experiência. são inimigas, elas são aflições, É né? exato, Elas são exato. aflições. Porque se eu tivesse um paciente assim, eu gosto de botar no lugar do paciente assim, eu não tenho inimigo ali, são pessoas com Sim, problemas que nem eu, né? sim. Mas não consigo, essa palavra assim, acho difícil de encaixar, sabe? Uhum. É, Não então, consigo ver assim, né? quando for falar com alguém, aí usa outra terminologia, né? Usa É, outra é. palavra, assim. Senão, Não, até comigo, né? isso, Até porque comigo. você já sabe a que se refere, né? Então, usa outra palavra que facilita o reconhecimento e ultrapassar, né? É. Eu prefiro a palavra acolher, sabe? Acolher para Uhum, mim faz um pouco mais. Acolher tudo. O pior que sim, seja o negócio. Acolhe. sim. Acolher O sem pior que seja apegar, né? grande, você acolhe, né? Sim. Isso aqui é muito importante, assim, para o meu Eu acho que, mundo eu acho que interno. essa linguagem, Marcelo, tem um pouco a ver um pouco com a abordagem que ele está trazendo. Aqui é Shantideva, né? Um pouco assim. Ele É, está puxando um pouco de é. Shantideva. É. Shantideva, em muitos momentos, ele traz uma linguagem do Mahayana ainda, né? Do Uhum, Sutrayana. Não é ainda a abordagem da liberação. A abordagem da sim. liberação, você simplesmente se acolhe, você simplesmente Acolhe. ilumina. Você só ilumina aquele processo. Não tem É. rejeição e nem afiliação e Ou nem. então, E se você não está nesse momento, você percebe que você não está conseguindo acolher, né? Exatamente. Eu não estou É. conseguindo acolher. Eu tô tão presa nas minhas coisas assim que eu não estou conseguindo acolher a mim mesma nem o outro, né? Aí tem uma Porque isso, luta, aí é a eu linguagem sinto da assim. defesa, é a linguagem da guerra, e da guerra entre aspas, assim, né? Contra aquilo que te É, toma, que é a aflição, né? é, Que é aquilo que te toma, né? Mas é um pouco a linguagem por conta do método, porque tem eu aqueles sei. 3 métodos de abordar as aflições mentais, né? Uhum, As aflições. O método Sutrayana, né? Do Hinayana, do Sutrayana e do Tantra, né? Então, uhum, aqui é mais ou menos ainda essa linguagem se refere um pouco ao Hinayana e o sim, Sutrayana ainda. Assim, você uhum, vai se contrapor, você vai usar disciplina, você vai transformar, você vai. Mas a linguagem do Tantra é simplesmente não fazer nada, é só você iluminar aquilo, ver como ele é. É só isso. Ou então ver que não conseguiu eliminar, né? Que não está conseguindo, porque faltou abertura, mas essa acho assim, é um modo mais suave de caminhar, É verdade. pelo menos internamente, dentro de mim, né? É isso, né? Metodologia. Obrigada, Marcele, Aninha ou Não, Paulo. assim, Então, e você vê que mesmo na linguagem da sabedoria do deserto, dos monges contemplativos, que é uma sabedoria Cristãos. cristã, eles falam a mesma coisa, rapidamente assim. Sou um peso para os que me rodeiam. Os monges diriam: se transformares a escuridão em luz, ali onde se encontras conseguirá dar uma contribuição para todo mundo. Se lidares com tuas dores crônicas da maneira a transformá-la em portas de entrada para o amor de Deus, então se tornará uma bênção para os outros. Então, e assim vai, sabe? Então, nos monges, em outras tradições, se fala nessa abertura de tal modo que você pode. Não é fácil. Eu não diria para você que se eu tivesse com uma dor crônica, que eu estaria nesse processo
Mas iria me esforçar para não transformar aquilo numa, né, Uhum. em algo diferente. Mas nas tradições eles falam muito disso, né? E eu acho isso muito, tá muito aí, é muito real, né? É muito lindo quando Isso. você vê assim, né, diferentes tradições, usando de diferentes formas de vocabulário, né, para conduzir a uma experiência que é muito próximo, muito comum, né, o igual, assim, né, eu diria. Então é isso, né, nesse trecho que a Aninha leu, trazendo também a diversidade, né, para esse espaço de abertura e transformação, né, e de ser uma presença aberta, amorosa, compassiva para o mundo, né. É muito lindo mesmo, mas tem essas confluências, assim, né? Essas relações muito próximas. E aí, por isso que é interessante também a gente ver o outro que está numa outra tradição. Não precisa ninguém estar na mesma tradição que a gente, né? Cada um vai encontrar aquela que comunica com o seu coração e seguir. Isso é o mais importante, né? Então, muito bom. Obrigada, Aninha, pelo compartilhamento. Vamos seguir mais um pouquinho. Coloque toda a culpa no único culpado, que é o autocentramento, né? Reflita sobre a bondade de todos aqueles que o rodeiam. O que este aforismo nos encoraja a fazer é concentrarmos-nos na bondade dos outros, mas de uma forma que não negue o mal do mundo e nem o fato de que muitas pessoas agem de maneira cruel. Nessa prática, quando refletimos sobre a bondade dos outros, a bondade não significa intenções gentis. Em vez disso, refere-se ao benefício, independentemente das intenções. Se alguém lhe traz benefícios, dizemos então que essa pessoa demonstrou gentileza, independentemente da motivação. Esse aforismo é bem interessante, que aí lá ele é bem longo, né? E aí vai dizer assim que não só, não, quando a gente reconhece a bondade nos outros seres, né, nas outras pessoas, não são só aquelas com intenções gentis para com a gente. Mesmo aquelas pessoas que agiram com que seja a intenção delas de nos ferir ou nos fazer mal. Se aquela ação dela gera para a gente uma possibilidade de superar os nossos obstáculos internos, né? A raiva, o autocentramento, o ciúme, a inveja, enfim. Isso é considerado um ato de bondade, porque eles trouxeram para nós elementos, material, para a gente ultrapassar obstáculos no nosso caminho. Então, isso é considerado um gesto de bondade. Para a gente também não ver assim, né? Imagina, a pessoa falou uma coisa atravessada para a gente estar sendo gentil. É difícil para a gente no nosso condicionamento normal, mas se a gente pensar bem, quando alguma coisa acontece que desperta em nós qualquer uma dessas aflições, é uma oportunidade e tanto da gente olhar para elas, né? E praticar. Não é fácil, mas é um material precioso, já que a gente não está livre disso tudo que surge, né? Então a gente olha para isso dessa forma, assim, reconhecendo essa bondade, assim, nesse sentido, né? O Lama fala, né, que eles são nossos mestres da paciência, né? Se É, não fosse eles, como é que a gente ia praticar paciência, né? é. Mestres preciosos. E para mim, assim, eu acho que a paciência é um elemento fundamental, assim, né? E é o mais difícil, né, gente? Porque a paciência, na verdade, é o contraponto da raiva, né? E a raiva é a emoção mais perturbadora e mais nociva que a gente tem, a aflição, né? Mais nociva porque ela, ó, pulveriza nossos méritos, então atrapalha o nosso caminho inteiro. Aí, quando um ser abençoado chegar e despertar isso em nós, a gente usa para praticar, né? É bom, é necessário, mas é difícil. Vamos seguir mais um pouco. Ó, tá aberto para quem quiser falar, é só abrir. É, então, aqui a gente descobriu esse aforismo. Ao meditar sobre as aparências delusivas como sendo as quatro corporificações, a vacuidade torna-se a melhor proteção. Meditar sobre as aparências delusivas como sendo as quatro corporificações implica engajar-se com todas as circunstâncias para cultivar a sabedoria. As aparências delusivas incluem todas as aparências do ambiente, dos seres sencientes e do nosso próprio corpo e mente.
Em seu comentário a esse treinamento, Digo Khyentse explica que a primeira corporificação, o Dharmakaya, ou corpo de realidade, é a ausência de existência inerente de todos os fenômenos, todos os objetos e todos os sujeitos, incluindo nossas próprias aflições mentais. Então, essa é uma das 4 corporificações. Nenhum desses fenômenos realmente existe por sua própria natureza e, portanto, na realidade, são não nascidos. Aquilo que é não nascido nunca cessa, e essa natureza incessante da consciência pura é o Sambhogakaya, ou corpo do perfeito deleite. Embora a mente e todos os objetos apreendidos pela mente sejam por natureza vazios, esse vazio não é meramente uma espécie de vácuo. Em vez disso, todos os fenômenos experienciados surgem como imagens refletidas na mente. E a natureza semelhante ao reflexo é chamado de Nirmanakaya, ou corpo de emanação. A inseparabilidade da natureza não nascida e incessante e da manifestação como todos os fenômenos é chamada Svabhavakaya, ou corporificação natural. Ao vermos todos os fenômenos, especialmente nossas aflições mentais, como aparências delusivas dessas 4 corporificações, compreendemos que, na realidade, não há nada a ser purificado, nada a ser rejeitado. Tudo é visto como perfeitas exibições da consciência pura, cuja natureza é vazia, luminosa e infinitamente criativa. Eu confesso que se já estava difícil antes, agora fica mais difícil ainda, né? Reconhecer todas as aparências como manifestações das 4 corporificações, manifestações delusivas, né? Para conseguir ver assim, eu não sei o que você acha, Flor. Ser já liberado, né? Só Aí iluminado, é só o Buda. a culminância do processo. A gente pode ter uns flashes, como a Marcele colocou aí, né? De vez em quando tem uma abertura que eu sinto, né? Sente esse relaxamento, né? Esse acolhimento, né? Mas essa é a culminância do nosso caminho, né? É, Então, vamos aspirar. vamos aspirar. Vamos ler, aspirar, trazer para o coração da forma que for possível, né? E com essa aspiração, esse desejo, né? Então é isso. A gente vai ver todas as aparências delusivas, a meditar sobre as aparências delusivas, a gente vai vê-las como as 4 corporificações. E aí a vacuidade torna-se a melhor proteção. Aline, mas só um Sim, comentário aí, né? sim, sim. Vai ajudar a gente de fato, né? É a nossa própria prática, a nossa sincera prática, assim, mesmo de a gente querer ver isso. Enquanto a gente estiver olhando para fora, a gente vai estar sustentando a dualidade, o autocentramento, as aflições. Quando a gente começa realmente a nossa prática amadurecer, assim, de fato, a gente se tornar, né? E a gente receber as bênçãos, né? As bênçãos de todo o contexto dos mestres, nossa aspiração, né? E a purificação da nossa confusão, né? Aos poucos isso vai acontecendo. E também a compreensão que aí vem as práticas de Vipassana, né? Da gente olhar, por exemplo, as 4 fundamentos da atenção plena. São práticas importantes, a gente tomar atenção plena ao corpo, atenção plena aos sentimentos, atenção plena à mente, atenção plena aos fenômenos. A gente realmente querer olhar, querer ver a natureza da experiência. Porque a gente vai entender que tudo é surgido de causas e condições, mas principalmente do papel da designação conceitual, da nossa própria mente que imputa os sentidos, né, na realidade. Mas isso é o aprofundamento realmente da vacuidade, da compreensão da vacuidade. É. Mas isso vai ter que ser uma experiência direta nossa, assim. Não é apenas o conceito vai nos ajudando, a compreensão vai nos ajudando, mas a experiência direta disso, assim, que a gente tem que realmente acumular, se familiarizar, como o Lama fala, né? É, Realizar e se familiarizar com essa realização. é. Vai surgir Isso, confiança, né? Vai surgir confiança. isso. Obrigada, Flor. E eu sempre acho, é bem assim como você falou no início da sua fala, né, Flor? É ser muito verdadeiro consigo, né? A gente
Porque se a gente não tiver muito verdadeiro com a gente faz, mas não faz, tem o medo, tem isso, tem aquilo, ai, a gente não alcança essa profundidade, né? A gente não vai ter nem motivação para buscar, na verdade, para ir fundo, né? Muito bem. Próximo aforismo. A melhor estratégia é ter quatro práticas. As quatro práticas referidas aqui são acumular méritos, purificar as negatividades, fazer oferendas aos espíritos e fazer oferendas aos protetores do Dharma. Mérito pode ser entendido como poder espiritual, que se manifesta na experiência do dia a dia. Como se acumula méritos? Engajar-se em qualquer espécie de virtude com a mente, fala o corpo, gera méritos de ação virtuosa, né? Assim como o mérito pode ser acumulado, ele também pode ser dissipado por más ações. Em geral, as aflições mentais dissipam méritos. A aflição mental mais poderosa, que é como um buraco negro sugando mérito, é a raiva. Então, aqui a gente vai se engajar com qualquer ação virtuosa, né? E aí, quando a gente for capturado pela raiva, a gente lembra que a gente está no caminho árduo, acumulando mérito, e de repente, um instante pode fazer desaparecer tudo isso, né? A gente usa assim, né, como se fossem elementos, né? Assim, como fosse um saldo na conta, mas na verdade, depois, essas atitudes meritórias, vamos dizer assim, né, elas vão se tornando naturais na gente, né? Você vai vendo que realmente faz muito mais sentido você ter ações virtuosas do que não virtuosas. Não faz sentido ser arrastado por raiva, que gera uma aflição, mesmo que a gente não pense só no mérito, né? Isso é muito claro na nossa experiência, né? Então a gente vai se engajando cada vez mais nas ações virtuosas, porque isso, além de acumular méritos, mas se torna um modo de ser, né? De estar no mundo. A segunda das quatro práticas é purificar as negatividades por meio dos quatro poderes de reparação: o poder do remorso, da confiança, da determinação e da purificação para neutralizar os erros, que apontam para o ensinamento budista fundamental. Não há ato tão negativo que não possa ser purificado. A terceira das quatro práticas é fazer oferendas aos espíritos. Quando os tibetanos iniciam um retiro de meditação, por exemplo, a primeira coisa antes de começar é fazer oferendas aos espíritos com o seguinte pensamento: todos os espíritos da terra, água, árvores e ar, todos os seres invisíveis em torno de mim, eu estou em seu domínio. Vim praticar a benevolência e não fazer o mal. Então, por favor, não perturbem minha prática e nem criem obstáculos. Acho que essa é uma prática que tem muita relação com a tradição tibetana, né? Com a história do povo tibetano, com as práticas do Bon, essas práticas mais, como é que se possa dizer? Que tem esses rituais, assim, essas relações, né? Aí tem, no livro da Pema Chodron, eu acho interessante também quando ela tem o livro Comece Onde Você Está, que ela fala do treinamento da mente 7 pontos, e ela fala assim, que quando fazer oferenda aos espíritos e aos protetores do Dharma, a gente oferece, faz oferendas à nossa própria natureza búdica, né? E a tudo aquilo que for de positivo, que nos apoia no caminho, as nossas virtudes e tudo mais, a gente faz oferendas a elas. A gente quer que ela possa se multiplicar, né? E tudo aquilo que é negativo, a gente reza para que se dissipe, assim. É como se fosse espantando os demônios, né? Assim. Então, tem formas diferentes de ver isso tudo, né? Tanto nessa experiência ritualística, digamos assim, a gente faz oferenda aos espíritos, né? Que eles não nos incomodem, né? Que deixa a gente praticar, porque a gente só veio fazer o bem. E aí faz oferenda aos protetores do Dharma, que é a próxima Aline, isso conversa muito com o que a gente viu, né, estudando o Aquecendo a Mente, né, com os nyamas, né, as Isso. experiências meditativas, os nyamas externos, internos e secretos, né. A Uhum. gente realmente se coloca, quando a gente vai fazer um retiro, quando a gente faz isso, essas práticas, na verdade, é porque a gente se conecta com a dimensão complexa que é a dimensão do karma, que a gente não tem noção. Então, a gente não sabe
as forças kármicas que operam na nossa mente, no nosso corpo, na nossa energia. Então, qualquer coisa que possa acontecer naquele ambiente, né, ao redor, pode nos perturbar muito, né? Mas aí a gente é como se a gente se preparar, fazer essas oferendas, a gente se preparasse para isso, abrisse essa possibilidade, né? E aí a gente é como se a gente tivesse uma entrega, uma confiança no processo, né? Porque as coisas virão, acontecerão e a gente vai reagir. Mas aí a gente tá se preparando para realmente acolher o que vier, né? Acolher o que vier, né? E a gente não sabe o que vem, né? É, é muito louco, né? Porque em retiro, pelo menos, assim, como surge coisa, né? Esses demônios que surgem, né? Como surge coisa que a gente nem sabe de onde vem. Obrigada, Flor. Tem muitos aspectos, né? Assim, a gente vai sempre voltar para essa questão desse posicionamento interno, essa compreensão, né? Dessas forças operando. E como que a gente se relaciona com elas, né? A gente é arrastado, enfim. Cris, pode abrir e Não, eu falar. ia falar que esses demônios somos nós mesmos, né? Dentro de nós mesmos. Hum. Eu penso isso, eu acho que esses demônios que vão surgindo num retiro assim, você entra mesmo fundo, né? E você vai descobrindo os seus demônios. Eu acho que é por aí. É, E aí essas práticas vêm exatamente para apoiar isso. é. Entende? Para a gente se preparar. É como se a gente fosse aquele que vai ser purificado, mas o purificador também. Porque não tem Uhum. duas coisas, na verdade. Então a gente. Interessante essas práticas, assim. Bem interessante. É muito precioso, né? Você vê que a gente tem uma orientação para tudo, né? Para todo o caminho. Seja em prática formal, seja em retiro, seja na vida. E a quarta dessas quatro práticas é fazer oferendas aos protetores do Dharma, ou Dharmapalas. O Dharmapala mais poderoso, o melhor protetor da prática do Dharma é a Bodhicitta, que não está lá fora, né? A motivação da bodhicitta relativa transforma toda a vida, incluindo a adversidade, no caminho para o despertar espiritual. A bodhicitta absoluta corta e atravessa os obstáculos com um insight sobre sua natureza última, a vacuidade. Portanto, tome refúgio no maior dos protetores do Dharma, no próprio coração do Dharma, na bodhicitta. Então, como falou antes, né? É essa experiência, né? A gente toma refúgio na nossa própria natureza búdica, né? Em última instância, que é naturalmente bodhicitta absoluta e relativa, a manifestação disso, né? Então aí a gente vai ter quatro práticas, né? Essa aqui, nesse aforismo, voltemos lá só para ver, a melhor estratégia é ter quatro práticas. Então temos muitas formas de praticar, e a melhor estratégia é essa. O que quer que encontre, traga imediatamente para a meditação. Enquanto houver seres sencientes com aflições mentais no mundo, os problemas surgirão. Se sua mais profunda aspiração na vida for não ter problemas, a prática do Dharma não o ajudará a realizar essa aspiração. Se sua mais profunda aspiração for o amadurecimento espiritual, então todas as adversidades possíveis que surgirem na vida, sem exceção, poderão dar origem a um insight mais profundo, a uma compaixão mais profunda. Então, esse é o fim, o último aforismo desse terceiro ponto, né? Então, se a nossa aspiração for não ter problema, vai ser difícil realizar, vai ser impossível, na verdade. Mas se a nossa maior aspiração for a realização, né? A gente pode usar tudo como elemento para o nosso caminho. Então, isso é muito precioso. O que quer que a gente encontre, a gente traz imediatamente para a meditação. Surgiu uma adversidade que despertou um autocentramento, uma aflição, a gente traz para a prática. Tudo que surge, traz para a meditação. Se na hora a gente conseguir fazer essa contemplação, ótimo. Se não conseguir, quando a gente sentar, a gente traz, né? O elemento. Até que isso vai se tornando cada vez mais natural para a gente observar todas essas relações, né? E especialmente as nossas reações nas relações que a gente tem. Sim, Cris?
Então, eu queria relatar uma experiência que eu não vi na hora, mas depois, com a meditação, né, com a reflexão, a gente descobre o que é o autodescentramento, né? Teve uma amiga minha, nós éramos muito amigas, e foi aniversário dela e tal, eu nem estava tão, assim, disposta e tal, mas eu fiz questão de ir para dar um beijo nela e tal. E ela tinha ido almoçar com duas outras amigas e esqueceu de me falar. Não me falou de almoçar junto. Nossa, aquilo me fez um mal. Eu saí de lá tão triste, como dizendo assim, puxa, ela né? Acho que eu não sou mais tão amiga dela, né? Nossa, eu voltei mal, mas fiquei muito triste. Aí depois eu falei, mas pera um pouquinho. Isso aqui é a minha vaidade, meu autocentramento trabalhando, né? Ela é minha amiga, só que ela está de uma forma diferente agora, e eu também estou de uma outra forma diferente, estou num outro espaço de vida, com outras coisas, né? Mas foi assim libertador, sabe? Porque eu estava muito triste. E aí eu percebi, né, que era o autocentramento, né? Eu queria continuar, estava apegada, era apego, apego a ela, apego a mim, né? Amizade. Foi muito interessante essa experiência. Que maravilha, Cris. Obrigada pelo compartilhamento. Maravilhoso, né? E é isso, o autocentramento, ele vem com um monte de nuances, né? Uma autoimportância, como me deixa, né? E vem um monte de coisa, né? É quando você olha para a raiz do problema, aquilo libera. É muito maravilhoso, né? Perceber com clareza, assim. Na hora não dá, a gente percebe depois. Aí quando for uma outra experiência dessa, você já parte de um outro ponto, certamente. Muito precioso. Obrigada, querida. Aninha ou Paulo? Agora a Cris me despertou uma coisa muito interessante. Quando eu estou aqui em São Bento do Sul, cheguei ontem, né, com o Paulo, e é engraçado que imediatamente eu percebo que tem uma coisa que se levanta, diz assim, aqui eu sou a doutora Ana Lúcia Poverelli, espera aí, olha com quem você está falando aqui, vamos resolver essa questão. Aí eu fui na farmácia, que todo mundo conhece, catarinense, mas como você me faz uma besteira dessas, né? E aí eu vi toda essa arrogância e que eu não tinha relacionado a São Bento do Sul, e aí ela. E aí eu achei tão engraçado, porque como desperta toda essa, né? Eu nem tô com essa bola toda, não, viu? Porque eu já tô aposentada, né? Mas vem toda coisa, a história passada, pregressa, e é interessante. Meu Deus, eu tinha que sair disso mesmo, sabe? Se só na porrada, né? Porque aí eu tive que passar por processo administrativo, ir no fundo do poço, porque senão eu estava dando de dedo até hoje. Veja. É incrível. Mas vou me atravessar aqui e pedir uma brecha, né? Porque no final das contas, negar que tinha isso é fechar os nossos olhos. Então, ou ela ou a Cris vendo isso, estão colocando luz num processo que é natural. O autocentramento é tão natural para todos nós porque nós estamos no samsara, né? E aí não temos que negar que isso existe, negar que tem certos impulsos. Hoje mesmo eu estava lendo um e-mail lá do Tergar e falando de uma pessoa lá pedindo um aconselhamento, porque essa pessoa tinha um desejo sexual muito incontrolável, muito intenso, e ela queria saber o que que ela faz com isso. E a pessoa que respondeu falou de uma maneira muito bonita, assim, no sentido de não negar que tem isso, mas começar a olhar com mais profundidade qual é o gatilho, o que que esse gatilho
gera, como que o comportamento se desenrola e, enfim, os efeitos. E aí você começa a olhar o processo inteiro, e ao olhar o processo inteiro você começa a ver que ele não é estável, que ele não é autossurgido, né? Que ele tem toda uma dependência, e aí pouco a pouco você vai começando a diminuir o combustível de cada um desses pontos, né? É muito interessante isso. Maravilhoso, é prática de análise, analítica, né? Vipassana. Você vai investigando aí como isso está surgindo, os detalhes desse surgimento. Porque quando surge, né, uma aflição, seja o desejo, seja uma arrogância, né? Porque você imagina no exemplo da Ana também, né? Tem uma identidade constituída por um longo período, né? A gente nem sabe que está ali operando ainda e que é tão intensa, né? É quando surge uma faísca, automaticamente essa identidade infla e se apresenta, né? Toda poderosa. Então é a oportunidade de olhar, né? E nesse caso, nesse exemplo do Paulo, é maravilhoso também, porque nada surge sozinho, né? Quando algo surge, catalisa as experiências internas. A gente vai investigando, olhando, olhando, porque aí tem liberdade, né? Quando a gente compreende e não se arrasta, né? Não vai embora se sentindo a mais importante da cidade, né? Muito, muito legal, Ana, você ter percebido. E tem um outro aspecto ainda, né? Que você passou por uns processos tão duros por causa de toda a circunstância aí, né? Mas veja que esse caminho tão duro acabou te trazendo para o Dharma de alguma forma, né? Talvez encontraria de uma outra forma, ou não, não dá para saber. Mas se olha assim, acaba que teve um gesto de bondade aí que te trouxe para um caminho que é de liberdade, né? É verdade, é verdade. Não que Foi você que a bem gente isso. queira que sofra para encontrar e aprofundar no Dharma. Se a gente puder fazer isso sem sofrer, maravilhoso. Mas quando a gente sofre e encontra o Dharma, então, ó, que bom, pelo menos teve um grande benefício que não é só para aliviar esse sofrimento, mas que vai ser de benefício para agora e para o futuro, né? Então, é Uhum, precioso. Obrigada pela E também partilha. verdade. vejo que tanto a Cris quanto a Ninha, quanto esse senhor que falou lá no Tergar, também essa coragem de se abrir e colocar nos traz muito benefício, porque está nos ajudando a aprender, né? Com Então, certeza. Com certeza. Obrigada, Paulinho, Aline, querido. Sim, Cris. Obrigada. não, eu ia pedir um favor, porque a gente vai ter que entrar às 8. Sim, sim, vamos. Aí queria dar um tempinho para ir no Sim, banheiro. vamos dedicar. Eu ia falar isso agora. Ia deixar você falar e falar, bom, gente, então vamos dedicar os nossos méritos, né? Encerrar nosso estudo de hoje, porque daqui a pouquinho já entra noutra sala. Pula daqui para outra sala, né? Tudo bem? Semana que vem seguimos então com o quarto ponto. Aí vamos só fazer nossa dedicação, ampliar, multiplicar méritos do nosso estudo por todos os lados, para todos os seres. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyewaje Duda, Ogen Lama Drugyune, Droatike Malupa, Deisalagopa, Show. Muito bem, seres amados, até daqui a pouco ou até semana que vem. Cuidem-se, levem Obrigada, viu, Aline, por tudo. Um beijo. beijo no Tá coração já. de todos. Beijo. Boa Beijos, noite. beijos.